Olá você, seja bem-vindo em mais um programa do podcast Referência. Meu nome é Fábio Machado e convido você a já curtir, se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro aqui desse canal que é exclusivo para a indústria da madeira de base florestal. O episódio de hoje conta com o apoio da Rotem. A Rotem Mecanização e Automação Industrial é uma empresa tradicional com tecnologia de ponta e know-how de 48 anos de fabricação de equipamentos para a indústria madeireira. O equipamento mais vendido da empresa é o Hot Stop, um destopador automático com empurrador eletrônico e com até 10 anos de garantia total estendida. A Rotem está relançando com mais tecnologia alimentadores e descarregadores para a plana moldureira, juntamente com os tabicadores e destabicadores a vácuo. Agora a empresa também vai produzir de forma personalizada toda a mecanização para planas moldureiras. Neste mês de novembro, a Rotem está com uma campanha promocional da Black Friday com desconto real de 20% em toda a linha de destopadores, exceto a série do Hot Stop Mini. Aproveite! Abraços ao seu Arlindo Miller e Rafael Miller, os diretores da Rotem. E o personagem convidado de hoje é Marcelo Canoso, que veio lá do estado de São Paulo, direto aqui para Curitiba. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Fábio. Obrigado aí, gratidão pelo convite. Estamos à disposição aí. Vamos Pra contar gente bater bastante o papo. história aí do Marcelo, que é natural de Catanduva, Catanduva, São Paulo. interior de São Paulo, Isso. formado em administração de empresas pela Unip, Isso. Universidade Paulista, sócio majoritário da GEE, que é a Gestão Eficiente de Embalagens, e sócio fundador da Forte Pallets. Isso aí. Marcelo, a gente vai dividir esse programa em 2 blocos. Perfeito. Primeiro eu vou querer saber mais da história do Marcelo Canoso, que pelo sobrenome já é de uma origem italiana, né, Marcelo? Sim. Dá também do nascimento da Forte, e no segundo bloco vamos discutir mais aí a respeito do mercado de pallets, né? Dessa evolução que um produto que até então era considerado primário já está tendo Uma evolução uma bacana. visão Sim. com um profissionalismo muito maior nesse mercado, né? Sim. Marcelo, para começar, você vem de uma família madeireira, né? Você Sim. trabalhava com o teu pai e teu avô. Meu avô. Conta isso para nós, como que Na começou. verdade, o início da nossa história na indústria madeireira foi com o meu bisavô, né, em 1954. Mas assim, ele começou com um depósito de madeira no interior, lá em Catanduva, no interior de São Paulo. Acho que foi meados ali da construção de Brasília, né? 54, 56, que foi onde iniciou. E eles vendiam muita madeira, meu bisavô, né? Vendia madeira para Brasília, para construção, enfim, construção civil. E o meu avô, ele na época tinha um caminhão, ele vinha buscar madeira em Ponta Grossa, saía de Catanduva, vinha em Ponta Grossa, buscar forro, aquela questão do pinho araucária, né? Que foi tão conhecido aqui no Paraná. E ele levava para Catanduva e eles vendiam a madeira no varejo, né? Vendia para Brasília, para construção e também vendia no varejo ali na região. Aí, em meados de 73, que foi aí meu pai e meu tio já iniciaram a sucessão ali com relação ao meu avô, né? Eles montaram uma serraria em Carapó, que é Mato Grosso, né? Para fazer madeira de. Na época era madeira nativa, né? Peroba rosa e etc. E também voltada para esse segmento de construção civil, madeiramento para. Enfim. Meu pai, muito tempo eles fizeram o assoalho daquelas caminhonetes, que antigamente tinha o assoalho de madeira, fazia de taúba, IP, enfim. E aí, 76, 77, eles foram para Ponta Porã, Mato Grosso, montaram uma outra serraria. E, por fim, no final, eles montaram uma serraria em Cláudia, Mato Grosso, que é perto de Sinop, né? Sim. E isso tudo voltado para madeira nativa, madeira de lei. E nesse inteirinho, em 74, meu pai começou a fabricar pallets, né? Na fábrica em Catanduva, São Paulo. E iniciou ali a fabricação e era uma empresa familiar, né? Chamava Canoso, a empresa era o sobrenome nosso. Canoso Madeiras. Canoso né? Madeiras. Na verdade era meu avô que começou, depois foi meu pai e meu tio que foi a sucessão. E aí eles começaram a fabricar pallets em 74. E aí vieram até meados de 2000
2000, 99, e aí por uma série de questões econômicas, etc., desfizeram a sociedade, fecharam a empresa. Ah, tá. Em 98, foi quando meu pai chamou eu e meu irmão e falou, ó, eu tenho um desafio para vocês aí, vocês têm uma reserva, um dinheiro que eu vou separar ali da empresa para vocês, né? E vocês podem montar o que vocês quiserem, fazer o que vocês quiserem. E como eu era criado dentro da fábrica, de origem aí de madeireira, a gente até brinca Você que já trabalhava com o teu pai, então, já na época. trabalhava com meu pai, trabalhava na empresa com meu pai. E, e aí eu e meu irmão era formado, trabalhava em São Paulo numa multinacional, e a gente em 98 teve a iniciativa de fundar a Forte, que foi na cidade de Tararé, né? Por que na cidade de Tararé? É. Porque era uma região, até hoje uma região que tem uma vocação madeireira grande, né? Porque divisa com o Paraná, tinha um ativo florestal muito grande na época, né? Que era bastante abundante em questão de matéria-prima. E a gente comprava, na verdade, madeira nessa região e levava para Catanduva, na época da Canoso, né? E, e aí, nesse momento de montar a empresa, a gente decidiu montar lá para não ficar transportando a madeira, obviamente, levar para um lugar, podia montar em São Paulo. A gente resolveu montar aonde tinha bastante matéria-prima, né? Madeira, eucalipto e pinos aí Sim, já, né? sim, é. E aí, em 98, a gente montou a empresa lá e começamos bem pequeno, eu e mais 5 funcionários. E, enfim, e aí seguimos. E o que que você enxergou, Marcelo, do que na época da Canoso você via que não funcionou e que você pensou, não, eu vou aplicar na Forte Pallets? Ah, boa pergunta, Fábio. Na verdade, a gente, como eu e meu irmão éramos, né, muito novos aí na questão da gestão da empresa, a gente não atuava diretamente, obviamente, na gestão ali na Canoso, né? A Era gente mais mão de obra mesmo. a gente era mão de obra e aprendia ali no dia a dia, questão de chão de fábrica, enfim, foi isso que a gente aprendeu. Mas obviamente ficou uma lição muito grande ali, porque era uma empresa familiar e é o que a gente tem hoje, né? Mas principalmente nessa questão de gestão, né? A gente aprendeu muito ali, porque no passado eles tiveram um crescimento, o meu pai, meu tio tiveram um crescimento exponencial, mas faltava muito essa questão de gestão empresarial, questão de planejamento, a parte financeira era bem precária, assim, eu poderia dizer, porque é óbvio, a gente sabe, eles foram criados trabalhando e cresceram, e acho que esse é um desafio da grande maioria das empresas familiares, né? É. Então a gente aprendeu muito com isso para não fazer errado, né? Para não cometer talvez os mesmos erros. E obviamente uma das coisas que a gente também partiu foi para aí uma questão mais técnica, que é para a questão da madeira reflorestada, né? A Canoas era muito voltada para a questão de madeira nativa e em 98, na verdade, até um pouco antes, a gente já viu que esse mercado já estava começando a ter as dificuldades de extração, enfim, Sim. legalidade E aí a gente partiu para madeira E naquela época teu pai fazia pallets com madeira. nativa. É que É, hoje não faz sentido nenhum, nenhum, né? Hoje nenhum. madeira nativa é mais para produtos com valor Valor muito muito agregado, agregado, né? exatamente. É. Então assim que começou. E quando que vocês sentiram que a empresa de vocês entrou naquela altitude cruzeiro, assim? Foi quanto tempo vocês falaram, ó, agora comecei a estabilizar para investir em tecnologia, em automação? É, eu diria para você, Fábio, que da Fundação 98, obviamente ali no começo, um pouco de bastante dificuldade, aliás, né, com relação ao mercado. Como a gente já tinha um pouco de know-how, óbvio, e nome, né, com o cliente, etc., rapidamente a gente já conseguiu conquistar um pouco do mercado, mas para a gente ter assim, uma estagnação principalmente econômica, né?
financeira, vamos dizer assim, eu acho que foi uns 10 anos para a gente ainda respirar, começar a investir muito, né? Começamos a investir mais, com mais capacidade, com mais certeza, né? Então, eu acho que meados ali de 2008, 2010, a gente aumentou bastante a produtividade, trouxe maquinário de fora, né? Automatizado, em 2010, 2011, que a gente foi buscar a máquina na Europa, trouxemos para a produção nossa aqui em Tararé. Entendo. Então foi nessa situação. E outro diferencial de vocês, né, eu acho que nesse crescimento todo, né, Marcelo, vocês são uma empresa certificada, né? Sim, Vocês têm a ISO sim, nove sim, mil sim. e eu achei interessante também que vocês dizem que vocês têm autorização do Ministério da Agricultura para a realização do tratamento fitossanitário também. Então você entrega um Assim, pacote completo para o cliente? sim, sim, completo. Na verdade, essa certificação é o tratamento fitossanitário que é todo pallet que é destinado à exportação, não necessariamente o meu pallet vai ser Sim, exportado, mas o cliente vai colocar o produto e vai destinar à exportação. É, obrigatoriamente tem que ter o tratamento fitossanitário. E a gente, quando iniciou essa questão da certificação ou da exigência, né, que veio lá de fora, da FAO, etc., a gente já procurou o Ministério da Agricultura e já se certificou para fazer, para justamente isso, para entregar para o cliente o pacote completo, né? Para não ter que a gente fabricar, mandar num despachante ou mandar em alguém para outra fazer, empresa. então a gente achou melhor entregar pro. Isso é uma prática de várias empresas ou é um diferencial de poucas empresas no mercado? Oferecer o Hoje, tratamento fitossanitário? hoje, Fábio, já se tornou um pouco Entendi. normal as Vocês foram empresas terem. inovadores, então, nessa Mas no situação. início que foi, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas foi ali poucas empresas fabricantes que se certificaram. A gente acho que foi uma das primeiras ou segundas que fez a certificação já pensando nessa questão de entregar já o produto pronto para o cliente não ter que. Porque existe ainda, hoje nem tanto, mas no começo muita burocracia com relação a isso, né? Sim. Ainda era muito É novo, produto químico, né? Tudo isso. Aí isso teve a tem. questão do produto químico, né? Que era o brometo. Hoje a gente só faz com tratamento térmico. Mas no início tinha as indústrias, tinha o pessoal que fazia tratamento químico no porto, então teve muita, eu não diria briga, mas teve muito conflito em a gente, como fabricante, implantar o tratamento dentro da nossa empresa. Por quê? Porque os terceiros, obviamente, Sim. não queriam que a gente fizesse, né? Porque queria prestar serviço para a gente, mas até por uma questão de custo, é muito mais viável sair da produção o pallet tratado, né? É. Hoje, para você ter uma ideia, a gente compra madeira, o Ministério a gente conseguiu isso junto com o Ministério da Cultura, a gente compra madeira tratada, a gente consegue fazer o rastreamento e fabrica o pallet com a madeira tratada e o pallet já sai tratado, ou seja, você não precisa realizar o tratamento do pallet, porque você comprova que a madeira veio tratada. E você vende tanto para empresas que trabalham no mercado interno como para exportação. Sim, Então, sim, sim. essa linha é para exportação só, É para né? exportação, É, exatamente. é uma É o linha cliente, diferenciada isso, tua. exatamente. Desse período todo que vocês estão no mercado, hoje, como que tá a Forte Pallets? Qual que é o tamanho da produção, o número de colaboradores, Hoje a gente está quantas unidades, né, também? a gente está com uma unidade em Itararé, que é onde a gente fundou a empresa, e a outra unidade nossa, Fabril, é em Itatinga, que é na região de Botucatu, ali em São Paulo também, né? Certo. Centro do estado. Itararé fica mais ao sul, né? Divisa aqui com o Paraná. Hoje nós estamos com aproximadamente quase 200 funcionários, as duas plantas, né? Tem uma capacidade aí de 180 mil pallets por mês, instalada, né? Obviamente isso é muito sazonal, né? 180 a 200, mas isso é muito sazonal. Depende muito do mercado, enfim. Mas a gente tá enxergando um crescimento bacana, assim, ao longo dos últimos 15 anos aí, vamos dizer assim.
Obviamente, enfrentando todos os problemas aí, Sim, que não é só nosso, né? Acho que é do mercado em si, mas a gente está crescendo ano a ano, temos muita perspectiva aí do ano 2026 montar uma nova planta. Ainda não está definido exatamente o local, mas certo. está em estudo. A gente tem 2, 3 Mas vai locais ser no aí. estado de São Paulo. Então, também não sabemos. Opa, então Também não que é sabemos. da em primeira mão aqui. Também não sabemos. Talvez tem um estudo aí no Centro-Oeste, mas o estado de São Paulo, óbvio que é o maior mercado consumidor, né? Mas ainda a gente acredita bastante em outras regiões aí e ainda está estudando. E você trabalha tanto com pinos quanto. Quanto eucalipto. Tá. E como que tá essa matéria-prima para Forte? Tá controlada ou é um grande desafio também de vocês? Eu diria que esse talvez, não diria que seja o maior, mas é o grande desafio da indústria, eu acho que da indústria de pallet em si, não Certo. só nosso, né? Porque o mercado florestal, acho que é chovendo molhado dizer o quanto que está sendo, assim, a questão da celulose, né? O Sim, tanto que sim, é as isso que eu ia falar. No indústrias. eucalipto você concorre muito com a celulose Sim, sim, na região, total. né? Muito, muito, muito. E assim, mudou muito o mercado da pandemia para cá, né? Do Covid aí, teve uma mudança drástica aí na questão do ativo florestal, né? As indústrias de celulose, obviamente, por questão de valores de celulose, adquiriram muita floresta, as florestas que eram pequenas, que poderiam ser, né, fornecedores da indústria de madeira, de pallets, enfim, foram compradas, na verdade, por esse pessoal da indústria de celulose. Então, existe um grande desafio aí com relação à oferta, né? Sim. A escassez da madeira, até eu brinco que desde quando eu comecei em 98, o pessoal falava assim, vai acabar a madeira. Na É. verdade, não que eu nunca acreditei, mas eu também não acredito que vai acabar. O que eu acredito é que vai, obviamente, passar na mão, vai ficar na mão de poucos, que é o que está acontecendo E hoje. tá ficando mais longe também? Tá ficando Tá bem ficando mais mais longe longe, também, bem mais longe. apesar que você tá numa região ali de Itararé, que é uma região de plantio de pinos muito forte, não é? Eucalipto também, É, mas já foi bem mais, né? E na verdade, assim, existe o ativo, existe grandes ativos florestais ali na região. O problema é que nós estamos ali na mão de duas empresas, vamos falar assim, entendi. que assim, eu não digo nem que manipula o preço, não é isso, mas é que ela detém o Sim. poder de vender ou não vender no momento que. Então, assim, obviamente ficou mais longe, isso já é uma realidade nossa desde o Covid ali, da pandemia, a gente já tem trazido madeira para a produção nossa numa distância bem maior do que era antes. Então, a questão da decisão nossa de ter montado a fábrica lá em 98, por causa da madeira estar ali em Itararé, hoje já assim, Não não faz faz tanto tanto sentido, sentido. legal. E outra coisa, Marcelo, você também é sócio, né, que nem eu falei no início, majoritário com 80% da empresa GEE, que é Gestão Eficiente de Embalagens. É O isso. que é e como surgiu esse novo negócio? É, Foi após a Forte. foi após a Forte, foi 2012, 2011. Na verdade, na verdade, eu e meu irmão somos sócios da Entendeu. AGE, não Então sou a só eu. Forte que é Isso, sócio no exatamente, 80%, exato, entendi. exato, a Forte. A sociedade minha e do meu irmão, a gente, no passado, em 2012, a gente entendeu também que a gente precisava abrir um novo negócio, obviamente não saindo do setor, né? A gente entendeu que essa questão da locação, que é o pool de pallet, né? A gente hoje fala muito, você escuta muito falar em economia circular e faz muito sentido isso, porque lá em 2012 a gente pensou justamente assim, o grande problema hoje da indústria é com relação a resíduos, com relação a. Então, hoje, se uma indústria ela compra o pallet como um pallet descartável, ela usa e esse pallet vai, obviamente que tem destino para o que se fazer com ele, né? A grande vantagem da madeira que eu vejo é essa, né? Que você dá o destino final, você vira cavaco, vira pellets, enfim, tem muita coisa que dá para você fazer com o pallet depois de ser usado. Mas a gente lá atrás enxergou que era um mercado que tinha muita perspectiva de crescimento, né? Porque
é uma prestação de serviço, né? A gente fala que é assim, quando a gente fala em locação de pallet, parece que você pega o ativo, aluga e o cliente devolve quando ele quer, tal. Não é bem assim, né? Então ele funciona como uma prestação de serviço. Eu forneço o pallet, alugo para o fornecedor de uma grande indústria. Esse fornecedor entrega a matéria-prima para a indústria. Essa indústria industrializa, coloca o seu produto acabado no pallet, no mesmo pallet nosso, né? É um ativo fixo nosso. Ele é um pallet que ele tem uma padronização, né? Ele é um pallet vermelho, a gente até o nome da empresa é GE, mas a gente fala pallet vermelho, né? Que é um pallet. Existe outros pallets no mercado de locação. É, e aí ele circula de indústria nesse meio, e a gente vai lá no final, coleta esse pallet, faz a reforma se necessária e devolve de novo para o circuito, né? Então, isso aí, quando a gente montou em 2012, a gente começou bem pequeno, com umas operações bem pequenininhas, bem centralizadas. E hoje a GE está num crescimento aí exponencial, né? Eu até brinco que é assim, a menina dos olhos nossa, porque a prestação de serviço é bem diferente da indústria, né? Sim, sim. A indústria tem os seus desafios, É. tem as suas, mas a prestação tem muita, assim, não diria dificuldade, mas tem muito também desafio a prestação de serviço, mas é um mercado um pouco mais cativante no sentido de assim, a gente enxerga que tem muito futuro essa questão principalmente essa questão de ESG, essa questão Sim, 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 né, que tá bem agora, enfim, já não é mais, até eu brinco, né, não é mais custo, essa ideia já é prioridade, né, na indústria, essa questão de ter essa questão da economia circular e etc. E você atende quais setores mais, assim, tanto da Forte como da GE aí? Acredito que você, tanto numa indústria ou outra, você atende os mesmos setores, né? Sim, Por sim, exemplo, alimentos, bebidas, isso, automotivo no mercado interno, né? Isso que eu isso, tô isso. falando. Quais são, qual que é a demanda maior da procura do pallets no Brasil? O pallet, na verdade, assim, nós temos N setores aí É, aliás, hoje quase todos é, hoje usam o pallet, né? A gente, assim, não tem exatamente um número, o Brasil é muito carente, a gente conversa muito isso lá na BINSE. O Brasil é muito carente em questão de números, né, de estatísticas. Quando você vai lá para fora, você vê, eles têm número até de pallet por habitante, enfim, e a gente é muito longe disso, mas a gente atua, assim, a questão do segmento, a gente eh, atua em vários segmentos. Um segmento que é um dos maiores consumidores de pallet do Brasil é alimentício, é. obviamente, né, que é a indústria de alimento, com o varejo, obviamente, é o que movimenta aí uma parcela gigante do pallet, do consumo de Sim. pallet. Tanto na GE como na Forte. A GE ela tem uma característica um pouco mais, que a gente chama que é uma locação, um pool cativo, é um pool fechado, né? Então ele não abrange essa questão muito de varejo, ele não atende, a gente, né, Sim. não atende muito o varejo, atende mais a indústria. Então, como você fica na indústria, a indústria tem a sua operação que não, que ela é bem centralizada, vamos dizer assim. Ela é indústria, o centro de distribuição deles volta de novo para eles. Então, a gente atende muito o ramo de higiene e limpeza, cosméticos, né, parte de o fármaco, né, que é a indústria de Sim, farmacêutico, né? farmacêutica, isso mais no parte de locação, na GE. Na Forte, a gente é um segmento que a gente atua já há bastante tempo e tem, assim, é, é um segmento bem específico, que é o segmento de agronegócio, né? Que a gente fala agronegócio, aí abre um leque Amplia gigante. grande. Mas é um segmento bem específico, é um segmento que ele tem uma exigência muito grande com relação à qualidade. Então, por causa do nosso maquinário, por causa da automatização, a gente consegue atender, ter um produto diferenciado, vamos dizer assim, do que um pallet. A gente até brinca que a cerâmica é um dos maiores consumidores de pallet no Brasil, é o segmento de cerâmica. Só que é um segmento que ele não agrega, é um produto sem valor agregado, né? Então, não que nós não atendemos, mas é um mercado que a gente não consegue ter muita,
competitividade, né? Porque é um mercado que não exige tanta tecnologia, mão de Sim, obra, acabamento, né, tudo. então aí acaba, mas é um mercado gigante. Então o mercado de pallet, assim, o consumidor, ele abre um leque gigante, né, de 20 anos para cá, né? E ainda eu acredito, eu falo muito isso, que eu acredito que ainda tem muita oportunidade, né? O país ainda tem muita oportunidade nessa questão da paletização. Vamos falar mais do mercado de pallets no segundo bloco, Boa. mas voltando, você citou a Bince, né? Sim, Você foi presidente da Abrapal, que é isso. a Associação Brasileira de Fabricante Fabricantes de de pallets. Pallets, PBR, que é Padrão Brasileiro de Referência, Isso, correto, né? isso. E também, a Abrapal e a Anapen era uma associação juntas ou você dividia as duas? Então, Porque começou só para saber, a Anapen é a Associação Nacional dos Produtores de Pallets e Embalagem de Madeira. isso, Você foi presidente das duas de das duas. 2007 a 2023. Na verdade, a Abrapal, iniciou a Abrapal, Tá. que um grupo de fabricantes ali, em 2005, 2007, acho que começou um pouco antes, foi um outro presidente. A finalidade era só, na verdade, o objetivo comum ali da associação era os fabricantes de pallets PBR, por isso que a sigla era Abrapal, a Associação Brasileira de Fabricantes de Pallets PBR. Eh, Depois a gente, lá na frente, enxergou, começou a crescer e começou a ver que a demanda só para ficar focado na questão do pallet PBR já não fazia mais sentido. A gente mudou o nome, mudou o objetivo da associação para a Anapen. Então, na verdade, é a É a mesma mesma que foi associação, mudado o nome. foi feita não só o nome, como o objetivo também. A gente saiu um pouco só Você do foi um dos PBR. criadores, então, da associação. Na verdade, entrei um pouco depois. Na verdade, Entendi. a fundação foi um pouco antes. Acho que, se não me engano, em 99, 98. Então, esse movimento dos fabricantes em prol aí de uma qualidade, de uma profissionalização maior do pallet já vinha lá atrás. Vinha lá E atrás. daí, recentemente, a Bince, vamos dizer assim, ela incorporou a Anapen. Isso, Você estava nesse isso. processo? Você que Sim, fez sim, a, sim, a foi, ponte com o foi, Paulo, tudo isso? foi, foi. Foi um desafio É, gigantesco, mas foi bem bacana. Que, na verdade, lá em 2020, um pouquinho antes, ali, 21, foi acho que bem na época da pandemia, as primeiras reuniões nossas com a Bince, o Júnior Haas, que hoje é o coordenador do sim. comitê nosso, ele já fazia parte da Bince através do comitê de pellets, né? E ele trouxe a ideia para mim, na época que eu era presidente da Anapen, e eu acatei, fui conversar com o Paulo, a gente fez uma comitiva lá com 4, 5 associados ali, fomos conversar com o Paulo também aceitou, através da diretoria deles, levou a ideia da gente fazer como se fosse uma fusão, só que não é bem uma fusão porque a nossa associação deixou de existir, né? Vocês foram adquirida, vamos dizer, É, incluída, né, na fomos Bince. incluída na Bince e aí foi criado um comitê, né, que é o comitê hoje de pallets e embalagem de madeira. Então a gente trouxe a ideia para a Bince, e de novo, o Paulo, o pessoal da Bince é muito bem receptivo com essa questão, tem uma expertise gigante nessa questão de normatização, que é, na verdade, o objetivo que a gente estava buscando, né? E aí se eu não me engano, 2023 a gente concretizou, a gente, por fim, finalizou a Anapen, né? Fechou a associação e entramos para o comitê de paralisação na Bince. E aí o Júnior agora está como coordenador. Deixar um abraço pro Júnior Haas, ele é um É, entusiasta, né, do, entusiasta do do, do setor, setor, do pallets um grande também. amigo, uma grande pessoa. E você também faz parte do comitê, então, Sim, faço está parte, lá faço parte. envolvido. Isso. Até recentemente vocês foram para um evento mundial, né? Agora, Fomos lá nos Estados agora, Unidos. pouco tempo atrás a gente teve numa conferência, na verdade, da NWPCA, que é a Associação Norte-Americana de Fabricantes de Pallets, que a Bince fez uma parceria, né? Quando a gente foi para a Bince fez uma parceria com a NWPCA e resultou nessa troca de conhecimentos, né? É o segundo ano que a gente vai para lá. Primeiro foi em Detroit, agora esse ano foi em Houston, no Texas.
E aí a gente visita, é um congresso, né? A gente tá com todos os fabricantes lá americanos, todos não, mas a grande maioria, do México também, né? Que eles têm uma parceria com a Associação do México e agora a nossa do Brasil. E a gente visita algumas fábricas de pallet, processos, enfim, serrarias a gente foi E daí, visitar. como que foi essa experiência, assim? O mercado americano está muito, muito, muito à frente É. do brasileiro. Nós estamos no caminho. Qual que foi a tua visão, Marcelo? Fábio, é bem assim interessante, porque quando a gente vai para fora, óbvio que o impacto da cultura, impacto, enfim, é bem. Na verdade, é muito impactante essa questão da cultura, vamos dizer assim, do que eles fazem, do que a gente faz. Obviamente, existe lá, sim, ainda bastante coisa bem parecida aqui com o que a gente faz aqui. Depende de regiões, né? O ano passado a gente fez a mesma turma que foi esse ano. Alguns não foram esse ano, mas o ano passado a gente foi numa comitiva bem maior. A gente viu coisas muito parecidas com o que a gente tem aqui no Brasil. Parecidas que eu digo assim, serraria, tecnologia bem parecida, enfim, as fábricas de pallets em si, também. Esse ano já a gente já viu coisa completamente diferente, né? A gente visitou plantas ali que tem 60 funcionários, faz 600 mil pallets por mês. Assim, é um número para o nosso setor absurdo, né? É gigantesco. Mas, obviamente, é aquilo que eu sempre falo, é uma outra realidade, né? Existe aí essa questão que a gente está buscando muito pesada lá, que é a normatização. Eles trabalham, apesar de eles terem também alguns modelos de pallets diferentes que usam para alguns segmentos, mas como lá o volume é muito grande das coisas, né, de produtos, a normatização lá fala muito alto, né? Então, isso aí ajuda muito essa questão da automatização. Então, as indústrias que a gente foi visitar esse ano lá, assim, em termos de automatização, ao meu ver, né, é um assim, em termos de tecnologia, velocidade, qualidade, para mim é uma referência. Eu não conhecia eh, fábricas desse tamanho, desse capacidade de produção. Mas, obviamente, fica aí um pouco da mensagem da questão da padronização, né? Que eles fazem muito isso. Então, é um É, pouco diferente. É difícil a gente comparar. Quando a gente certo. compara, é difícil. Mas assim, sempre é muito bom, né? A gente aprende muita coisa, a gente, enfim, vê coisas bem diferentes do que a gente faz, práticas bem diferentes. Legal, Marcelo. Então, no segundo bloco, a gente vai falar mais do mercado de pallets, que Boa, vem essa normatização, né? boa. Entender mais o que a gente aqui do setor industrial da madeira de pallets pode crescer ainda mais com essa normatização. E agradeço novamente a Rotem, que está patrocinando esse episódio de hoje, que é uma Rotem Mecanização e Automação Industrial, que é uma empresa tradicional com tecnologia de ponta e know-how de 48 anos de fabricação de equipamentos para a indústria madeireira. O equipamento mais vendido é o Hot Stop, um destopador automático com empurrador eletrônico e com até 10 anos de garantia total estendida. E nesse mês de novembro, a Rotem está com uma campanha promocional da Black Friday, com desconto real de 20% em toda a linha de destopadores, exceto, é claro, a série do Hot Stop Mini. Aproveite e entre em contato com a Rotem para aproveitar esta promoção. Em breve a gente volta para mais conversa com o diretor da Forte Pallets, Marcelo Canoso.
Olá, estamos de volta aí com esse bate-papo com o diretor e sócio fundador da Forte Pallets, Marcelo Canoso. E o programa de hoje conta ainda com o apoio da Rotem Mecanização e Automação Industrial, uma empresa tradicional com tecnologia de ponta e know-how de 48 anos na fabricação de equipamentos para a indústria madeireira. O equipamento mais vendido é o Hot Stop, um destopador automático com empurrador eletrônico e com até 10 anos de garantia total estendida. Marcelo, vamos falar agora desse mercado de pallets, um mercado, né, que você nem se falou lá no tempo do teu pai, lá no tempo do teu avô, era um mercado, né, que as pessoas iam fazendo como se achavam, como tinham ideia de que protegia melhor a mercadoria, e hoje a gente vê com essa união, né, da associação que vocês trabalhavam, que era a ANAPEM, com o ABINCE, uma profissionalização maior desse mercado. Como que está essa situação até da normatização? Vocês estão querendo fazer uma normatização como a ABINCE já fez com portas, Sim, com compensado, com outros sim. produtos e agora com o pallets. Na verdade, Fábio, isso é um. Na verdade, foi quando a gente teve a ideia da junção aí com a Bince, a gente pegar um pouco do know-how e expertise da Bince com relação a isso, que ela, você citou bem aí a questão de, eles fizeram um programa bacana de portas, né? E a gente começou as tratativas ali com a Bince já sempre pensando nessa questão, por quê? Porque a normatização, acho que no segmento de pallet é o maior desafio hoje do nosso setor, óbvio, tirando a questão de mercado e tal, mas em termos técnicos, né? Porque hoje o que a gente vê é cada cliente tem o seu desenho, vamos dizer assim, cada segmento tem uma característica que precisa ter uma normatização específica. A gente teve no passado uma história com a questão da normatização que foi o PBR, né? Que é um pallet hoje que é um pallet padrão, só que infelizmente é um mercado que ele se perdeu ao longo do tempo aí por uma questão mercadológica, né? Não muito técnica, mas mercadológica. Então, o que a gente buscou com a Bince? É essa a gente trazer empresas ali, que é o que realmente hoje o comitê trabalha, né? Que queiram levar a sério essa questão da normatização. E até a gente caminhou bastante já, acho que foi bem. O Paulo, até numa última reunião, até citou para a gente que foi um comitê que trabalhou assim, não mais rápido, mas foi um comitê que deu muito resultado nessa questão da normatização, acima do esperado, tempo abaixo do esperado, na verdade. Porque a gente como fabricante, e a gente vê a indústria, a gente vê que existe uma carência gigante com essa questão de normatização, né? Como a gente já vem falando, tem essa questão, além da questão da produtividade, de melhorar, da gente ter um produto normatizado, vamos dizer assim, existe a questão como um todo aí do mercado, de uma segurança para o mercado, né? Uma segurança com relação a você ter um produto que você possa ali ter uma norma, ter uma NBR que possa te dar uma garantia que ele vai suportar o peso que ele está suportando, vai ficar num porta-pallet a 12 metros de altura e se for de acordo com a norma não vai ter problema de ruptura, enfim. Então é um desafio gigante, mas a gente, é o que nós falamos na última reunião nossa do comitê, a gente tem que começar, né? A gente tem que. Já começamos, andamos bem, já existe a norma, né? Agora a gente está na fase de homologar as certificadoras, nós vamos homologar, acho que uma ou duas certificadoras que vão ser quem vai certificar a empresa, que vai homologar que ela está apta a fazer aquele produto. E aí depois a fase de ficar acompanhando essa certificação, né? Não necessariamente só. Quantas empresas estão envolvidas nesse processo com a Bince? Hoje, se eu não me engano, são 18 18 fabricantes. 16 ou 18, eu Certo. não tá no meu número bem de cabeça. Eu gosto quando o Paulo, por exemplo, a gente vai na reunião do setor de portas, né? Aham, Hoje portas tem, sei lá, vamos dizer, muito. vou chutar um número aleatório aqui. Tem 500 indústrias de portas. Aham, Lá na BINS estão 70 empresas, vamos aham. dizer, 60.
E eu gosto quando ele fala aqui, mas aqui está 90% É, do faturamento do mercado de portas. sim. No Pallets também, esses 18 aí correspondem aí com o grande volume da produção de portas do mercado? De pallets, De né? pallets, perdão. Sim. Na verdade, assim, eu não conseguiria te mensurar, óbvio, a porcentagem. Mas nesses 16, 18 ali que tem, que estão ali frequentando, que são associados, que estão participando do comitê, são os grandes fabricantes, vamos dizer assim, não que os outros que não estão participando sejam pequenos, não é isso, Certo. mas é o pessoal que vem junto com a gente desde a época lá da outra associação, que na verdade eu sempre brinco assim, são empresas que têm o mesmo entusiasmo que a nossa, né? Sim. Que é do comitê, vamos dizer assim, são aqueles que acreditam realmente no. Então, essa questão do número, eu até falo assim, existe muitos fabricantes de pallet no Brasil, não sei nem dizer quantos. Talvez esses 18 representem o grande volume, talvez sim, mas o que a gente quer, na verdade, é trazer também quem não tem uma representatividade muito grande, ou até mesmo quem tem, eu conheço empresas que são muito grandes e não participam com a gente, mas eu falo pro pessoal até lá do comitê, já falei com o Júnior, com o Paulo, é, primeiro a gente fazer o dever de casa, né? Primeiro a gente mostrar, na verdade, o trabalho nosso, que é o que está sendo feito. E aí, com certeza, o pessoal vai ver o resultado e vai vir, né? Eu acho que o grande desafio do Pallets é esse, né? Porque vocês, diferente dos outros mercados, se comunicam com uma variedade de indústria, né? Vocês se Sim, comunicam com uma sim, indústria muito variada, né? gigante. E me diga uma coisa, Canoso, qual que são as vantagens para esse mercado, tanto do fabricante de pallets, como para a indústria com essa normatização? Quais serão as grandes vantagens? Ah, Os Fábio, benefícios, né? Vamos dizer os assim. benefícios. Eu acho que para o fabricante, para a indústria, que é o nosso caso, a vantagem, obviamente, é a questão de você ter um produto padronizado, vamos dizer assim, né? Então, obviamente, a produtividade, se você tem um volume grande desse produto, você consegue automatizar mais facilmente. A compra da madeira, obviamente, da matéria-prima, ela fica mais, não diria fácil, mas você consegue ter uma referência, um padrão, Sim. enfim. Eu acho que para o segmento traz esses benefícios. Mas eu acho que é muito mais, e aí você vê, é uma briga nossa dos fabricantes que se normatizem, mas eu acho que o benefício é muito mais para o consumidor. Porque hoje, aquilo que eu acabei de citar, essa questão da segurança, para mim, é primordial, né? Você tem um produto que você tenha confiança, que ele não vai quebrar, que não vai romper, enfim, você. Eu acho que esse benefício é imensurável, né? Essa questão de segurança. E outra coisa também é a questão de você ter um produto normatizado que a indústria pode comparar banana com banana, né? Quando você for comparar no mercado, ó, eu estou comprando um pallet normatizado com uma empresa e a outra também tem um pallet normatizado, ou seja, obedece uma norma, então eu estou adquirindo o mesmo produto. Talvez vai dar diferença de percentual pequeno, de valores, etc. Mas aí é uma questão da porteira para dentro de cada empresa. Agora, você vai comparar o mesmo produto. Então, acho que o benefício para a indústria, para o consumidor, eu digo, é até maior do que o nosso da indústria fabricante, né? Para quem está assistindo, para entender, vamos pegar o exemplo do supermercado, né? Dos Sim, grandes atacadões que tem aí no Brasil. Você sai da fábrica o pallets, tem. Daí a indústria, provavelmente, ela vai fazer a embalagem, mas a responsabilidade dela, teoricamente, termina quando ela entrega para o supermercado. Seria isso, sim, correto? sim. Né? Aí, o grande beneficiário, então, dessa norma serão os supermercados, porque eles vão ter uma garantia da segurança desse produto. É, Por quê? Porque esses produtos, vamos dizer, né, fica naqueles supermercados grandes, nos lá no alto, porta-pallet, né, né? 8 metros de altura, 7 metros de altura, Isso. por exemplo, vamos pegar só, vamos dar um exemplo de
de um saco de açúcar de 5 quilos. Sim. Fica quantos quilos lá em cima você calcular? A tragédia é Não, grande, né? é gravíssimo, né. É essa questão da segurança que eu mensurei. Esse é um dos segmentos, obviamente, Sim, né. sim, tô dando um exemplo. Mas é um segmento que é altamente, afetado aí, vamos dizer assim, com a falta da normatização, porque, acho que muito bem exemplificado aí, Fábio, se a gente, passeia, vai no supermercado, anda naqueles corredores e você olha lá, existe aqueles porta-pallet que chega até 10 metros, 12 metros, eu sei, É. alguns lugares. Então, assim, se acontecer quebrar um pallet, enfim, Que já aconteceu, né? já Algumas. aconteceu, existe casos aí relatados que já aconteceu, óbvio que todo mundo, camufla para realmente não ter assim, porque não tem, na verdade, não é para que não tenha, é porque não tem realmente ainda, você não consegue rastrear o responsável. Então, se ele compra um pallet que não é normatizado, a indústria comprou o pallet que não é normatizado, que é fora de padrão, e aconteceu um acidente lá do outro lado, até você rastrear da onde que veio isso, você não consegue. Então, eu acho que esse assim, se a gente for falar em benefício, eu acho que é um dos maiores, né. É. Mas óbvio que tem outros aí, né, Sim, até tem a para logística, né, porque ele sai de uma logística, na estrada, tem isso, o transporte, tem é. toda essa a própria movimentação desse material para funcionários, Sim, sim, sim. são centenas de qualidades e assim, me corrija se estiver errado, com a normatização você consegue responsabilizar, caso Exato, haja alguma coisa, exato, né. exato. É, responsabilizar, você consegue rastrear da onde que, né, porque Exato. obviamente vai existir um número de rastreio de produtores, então assim, como exemplo na Bince, o exemplo da porta, que acho que foi o Paulo fala muito e na verdade é uma referência do segmento, né, e acho que não só no Compensado também teve algum programa bacana dessa questão de normatização, é algo que dá certo, e a gente tem que buscar, né, o Brasil ainda É. engatinha nisso aí, né. E a informação da quantidade de indústria de pallets no Brasil, você trabalhou na associação. Sim, É difícil você conseguir isso, muito, porque existe muito. muito pallets, vamos dizer assim, piratas no mercado, É, pessoas que não têm um é, CNPJ regularizado, são os é, aventureiros no mercado. Existe muito. muito isso ainda, Marcelo? Muito, infelizmente ainda no nosso mercado existe essa questão ainda de empresas, vamos dizer assim, talvez nem empresas, É né, assim, pessoa que faz e, enfim, fabrica pallet, sem nenhuma, exigência técnica, legal, enfim, a gente sabe de bastante coisa aí que o pessoal até, não tem madeira, pega a madeira de um, enfim. Então recondiciona de outro, né? recondiciona, e aí você não sabe da onde que vem essa madeira, você não tem o rastreio, né, então eu até cito, eu já tive a oportunidade de mostrar isso na prática para um cliente, que, se você pega hoje um pallet que foi usado, uma indústria química, ela usou o pallet, derramou o produto dela na madeira, em cima do pallet, aí reaproveitar desse pallet lá da madeira feito, e aí vai para o mercado e vende como um pallet novo, como um pallet reciclado. Que garantia que você tem, né, da origem dessa madeira, se ele então ele foi contaminado com produto químico, aí você vai pôr um produto alimentício em cima. Então isso existe ainda, assim, é uma prática normal do mercado nosso, que é um desafio gigante aí a gente e com relação assim, eu falo assim, os fabricantes, que são os piratas que a gente chama aí, tem muita gente que a gente não consegue competir, obviamente, porque não tem funcionário registrado, não Sim. tem, o pessoal não paga imposto, enfim, uma série de coisas. Mas infelizmente esse é o Brasil que E com a normatização fica o alerta para a indústria, né? Se quiser exato, pallet barato e vai fora da normatização, vai ser correu o risco. corresponsável por É, qualquer é, irregularidade que aconteça exato, isso que vai exato, ser bem importante. é. Como aconteceu muito, não na parte de consequência, mas na indústria de portas era assim, porque eu lembro muito que falava que a porta era a primeira que entrava na obra. É.
Daí destruíam a porta, quem era responsável era o coitado do fabricante. Fabricante. A construtora não era, Exatamente. a mão de obra não era, então com a normatização protegeu muito esse Protege, mercado, né, protege. e É, qualificou muito, né. sem dúvida. E e dentro desse mercado de pallets, Marcelo, nós temos outros concorrentes de pallets Sim. e com outros materiais, né, por exemplo, plástico, metal, por exemplo, mas a madeira ainda lidera ou esses concorrentes, acabam que não são sustentáveis, né, Sim, sim. acabam atrapalhando também o nosso mercado da madeira? Ou não É, muito? eu não diria atrapalhar, mas eu tenho um pensamento no seguinte sentido, Fábio. O mercado ele é muito amplo, né? O mercado é muito grande com relação ao mercado de pallets. E aí a madeira domina, eu diria que 95, 98% é produto, é pallets de madeira. E isso é meio que mundial, não é aqui no Brasil só. Essa viagem que você citou aí dos Estados Unidos, a gente vê muito isso. Obviamente, por quê, né? Porque tem essa questão da sustentabilidade, porque a madeira, queira ou não queira, ela é sustentável, né? Ela nasce na floresta, ela tem o produto, enfim, vira a madeira serrada, depois vira o pallet depois ele é reciclado, como eu já falei aqui. Ele pode ser reciclado tanto para um reuso, como pode ser destruído Para energia, né, e também vira energia. Então, assim, é a alternativa mais inteligente, mais viável, mais sustentável, enfim. Mas existe sim ainda alguns concorrentes, concorrentes que eu digo do pallet de madeira, que que são os verdadeiros concorrentes, né, é o que são os concorrentes do do produto em produto, si, né, madeira. mas que talvez tenha alguns segmentos que exigem, né? Por exemplo, o pallet plástico, ele é dentro da linha de produção de um laboratório, a madeira é proibida, então precisa ser Tem. trabalhado É verdade, internamente com o pallet de plástico, mas é para uma movimentação interna, um né? específico produto para um Isso, específico é isso, mercado. exatamente. Ah, É. legal. E como que você vê aí o futuro desse mercado de pallet, com essa normatização, com esse crescimento? Você acha que vão surgir mais empresas? Como que você enxerga o futuro do nosso mercado do pallet? Eu tenho uma perspectiva muito boa com relação ao crescimento do mercado, porque eu acredito que o Brasil, de novo, né? O Brasil, ao meu ver, ele ainda engatinha com relação à privatização, apesar que já é um mercado não tão informal, não tão informal que eu digo assim, pequeno com relação a quem usa e quem não usa. Hoje, 99% usa pallet. Só existe essa questão da normatização que ainda é um desafio. Mas eu acho que é um mercado que tende a crescer, o país tem muito a crescer nessa questão da palletização, por causa da automatização que a gente vê que está chegando com força, a rapidez de entrega. Hoje, bom, aí tá em evidência o mercado, essa questão de entregas online aí, de Mercado Livre, etc., Amazon. Isso faz com que o pallet seja mais Sim. usado, obviamente, porque dá velocidade. Eh, mas ainda, eu ainda acho que a gente tem muito ainda que essa última viagem, a gente viu um número lá, nos Estados Unidos e eu fiz uma comparação um pouco aqui com o mercado interno. Óbvio que guardadas as proporções de tamanho de país mas uma conta bacana é assim, o mercado do Brasil hoje é estimado, é uma estimativa, é bem estimativa, a gente não tem número concreto, que movimenta 110, 120 milhões de pallet por ano. Os Estados Unidos movimenta 2 bi e alguma coisa, 2 bi 200. Mas tudo bem que são outras realidades, outros países, outra economia e tal. Mas um número bacana é você fazer a conta por habitante. Hoje, se você pegar 110 milhões de pallet movimentado por ano, dá 0,56 pallet por habitante aqui no Brasil, né? Nós temos 200 e poucos milhões de Sim. habitantes, você dividir.
E nos Estados Unidos dá 5,6 pallet por habitante. Nossa. Então, aí você vê que nós usamos muito menos Se a gente pallet morar nos do Estados que... Unidos, eu já usaria 5 pallets por... Você já teria usado 5 pallets no ano. Então você vê. E É, aqui no Brasil, meio. Então, assim, essa conta é uma reflexão que ainda a gente tem muito potencial para crescer, né? Agora, obviamente, o desafio aí, falando em automatização, em normatização, é essas indústrias que vão acompanhar esse crescimento, elas vão ter que passar por essa questão de automatização. Acho que esse problema de mão de obra é um problema que chovendo molhado a gente sim. falar, porque o Brasil já... Na verdade, não é Brasil, é o mundo inteiro está enfrentando esse problema, obviamente tirando alguns países aí, mas essas empresas que querem crescer vão ter que buscar essa questão de automatizar, vai ter que buscar a questão de... E aí a normatização vai vir junto, obviamente, né? Porque é um caminho sem volta. Altos investimentos, né? Sim. Então, assim, E é um vamos desafio gigante. plantar floresta para toda essa madeira, E né? esse é o dos desafios, acho que é o mais complexo, porque aí envolve, Daí enfim, é outro é setor, né? O setor outra florestal pegada. que tem que ficar atento Tem que ficar nesse atento. consumo É. de mercado. Voltando um pouquinho à normatização, vem na minha cabeça agora, me corrija se estiver errado. Vamos criar uma padronização para os pallets que são vendidos no mercado interno. Sim. No mercado externo, já existe uma padronização mundial ou cada país exporta a sua padronização? Então, cada país tem uma normatização interna de um determinado modelo de pallet, né? Os Estados Unidos tem o dele, que não é um só, ele tem alguns pallets normatizados, né? Tá. A Europa tem um pallet que aí gira na Europa inteira, que é o EPAL, né? Que é muito semelhante, assim, a característica dele bem semelhante ao pallet hoje PBR do Brasil. Falo característica técnica do pallet, né? Mas óbvio que lá a normatização funciona, e lá o EPAL funciona há muitos anos já. Então ele tem além de uma certificação do fabricante, ele tem um acompanhamento de quem fabrica, se está fabricando dentro da norma. A própria indústria, que é a consumidora, ela mesma fiscaliza se o pallet está dentro da norma, se não está, ela chama a fiscalização para ver que o fabricante... Então, aí você vê que é cultural, é uma questão muito cultural. Então, cada país ele tem uma normatização baseada, obviamente, no produto, no segmento que eles mais Certo. atuam, né? Tá. Então, a Europa tem o dela, os Estados Unidos tem alguns. Aí, existe algumas normatizações por segmento. Por exemplo, a indústria química, existe uma normatização de alguns modelos. Então, tem o CP3, CP7, é uma sigla, porque aí a indústria química ela Sim. usa aquele parte normatizado. Mas isso aí já é um pouco que mundial, né? E a Ásia também tem, a África também tem, os Também outros tem, continentes. um Tem pouco menos, menos, né? mas tem Um uma. pouco Tá. menos. Então, é essa linha tua que você tem que fabricar, então. Você fabrica partes para quem vai vender para a Europa, um modelo. Quem vai vender para os Exato, Estados Unidos, um outro exato. Tem que modelo, né? obedecer o que Nessa ele... parte da exportação. E quando chega esse pallet aqui no Brasil, por exemplo, vem lá da Europa, ou ao contrário, ela obrigatoriamente ela retorna para o país de origem ou ela Não, circula aqui? não, circula E aqui. daí? Daí É, ela entra uma outra normatização que está exato. circulando É, internamente no mercado. Como que regulariza isso? então, é mais um desafio, né? Mas E assim, vira uma coxa de retalho, né? Daí, vira, né? vira, vira. E a questão, assim, o Brasil ainda de novo, né? Ele ainda é pequeno nessa questão, pequeno que eu digo assim, economicamente, nessa questão de intercâmbio de paletização, né? Entre os países, por exemplo, o México produz muito pallet, que vai o produto do México, vai para os Estados Unidos num pallet normatizado pelo mercado americano. Os Estados Unidos produz, a gente viu lá agora nessa última viagem, muito pallet, Europallet,
que é para a indústria que manda o pallet para a Europa, que manda o produto para a Europa e para o que esse pallet seja usado na Europa, né? Mas, obviamente, para o Brasil a gente não tem, como a gente não tem Sim, normatização, sim, é eles é o outro mandam, desafio eles da mandam, normatização aí, exatamente, né? Que vocês vão ter que. é, Não sei é, também não sei qual que é o volume disso, quanto que interfere isso no mercado, eu né? não sei mensurar, É, mas tá aí, né? Ele mas tá fica aí, indo, né? tá Ele aí, vai ter exato. que. Hoje vem, esse produto vem, ou ele é destruído, ele é feito Sim. sucata Ou e se existe etc. uma normatização, sim. Vem de fora, você Exatamente. tem que destruir. Ou você faz a logística reversa internamente aqui, enfim. Internamente. E usa ele aqui, mas É, o desafio é o tamanho, o desafio é a estrutura, exatamente. Legal, Marcelo. Então, são grandes e vários desafios que o setor bastante, de pallets tem. bastante. Mas é o que eu gosto, por isso que eu também já trouxe o Júnior Haas aqui, estou trazendo você aqui Uhum, para a gente conversar. A gente já teve algumas edições especiais de capa aí para falar de pallets, bacana. porque é um mercado que está tendo muitas dúvidas, muita procura, Sim, muita situação. é. E para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, antes do nosso espaço aqui, o que é isso, isso é referência para você? E o desafio da Forte Pallets para esse futuro, da tua empresa? Qual que é o grande desafio aí para você acompanhar todas essas... É, Agora como empresário, né? Você vai falar pelos 18, vamos dizer, ou pelos sim, 300 que estão, sim. 400 no mercado aí ou mais. Eu acho que o desafio, Fábio, é a gente crescer, na verdade, com sustentabilidade, né? Quando eu digo sustentabilidade, a gente ter produtos, né? Fabricar produtos que a gente tenha eh, alto valor de escala, né? Uma escala grande, que é um desafio grande, que hoje o mercado nosso, por causa dessa questão de N tipo de produtos, a gente não consegue ter um padrão para a gente produzir em grande escala. Mas o desafio a questão do crescimento e a questão vinculada ao crescimento, essa questão de automatização, porque essas visitas que a gente faz nos Estados Unidos ou em outros países, a gente vê que é um caminho sem volta, né? A questão de automatizar, porque é a questão de mão de obra cada vez mais difícil e assim, não adianta a gente ficar só reclamando da mão de obra, né? Eu até brinco com o pessoal nosso lá, porque nós estamos tendo problema de mão de obra. Eu falei, isso aí já não é mais problema, não adianta a gente reclamar mais disso, a Sim. gente tem que achar solução para isso, né? E a solução é a questão de se automatizar o máximo que você conseguir. Obviamente aqui no Brasil existem os desafios de investimento, de questão do juro, financiamento, que infelizmente a gente passa por momentos aí complicados, né, na Juros política, altos, enfim, tudo isso. juros altos, e isso impacta bastante na questão de investimento. Mas eu acho que assim, são desafios que a gente coloca e tem que perseguir, né, independente das dificuldades aí que o país ou que a economia e essa questão bastante clara aí, que a gente já falou algumas vezes aí aqui no nosso bate-papo aí, que é essa questão florestal, né? Que é um desafio que a gente está enxergando, olhando, vendo o que nós podemos fazer, né? Sair um pouco fora da caixa de ficar só achando que, vamos comprar madeira, vamos trazer madeira de tal lugar, é tentar fazer alguma coisa diferente. Esse é um desafio que a gente colocou aí já como meta para os próximos anos, né? Não sei se vai ser essa questão de investimento em área florestal, que é um dinheiro grande, né? Mas fazer parceria, enfim, fazer a questão ou sair um pouco fora do trivial, porque é um desafio que está aí, O né? que deixa o empresário sem dormir é onde ele não tá na mão dele, né? O controle. Exato, E eu acredito que exato. para vocês é a É, matéria-prima, né? é, É a é, madeira, né? é. Então tá bom, vamos a um bloco que a gente tem aqui, que é Isso é referência para você. A gente vai colocar algumas imagens aqui e você me diz se isso é referência para o Marcelo Canoso e por quê. Uhum. Vamos lá, Barba. Vamos lá.
um livro. Ixi, Esse é Uma Vida com Propósitos, é, do Rick Warren, isso mesmo? é, Para que estou na Terra? é. Você Esse, pensa muito nisso, Marcelo? bastante. Na verdade, eu pensava mais antes de ler esse livro, né? Mas depois esse livro aí me abriu bem a mente, porque a gente, na verdade, o dia a dia a gente fica trabalhando voltado ao dia a dia, né, o cotidiano, e não faz essa pergunta, né, pra gente, por que que eu tô aqui, por que eu tô trabalhando tanto, né, por que que eu tô correndo tanto? Obviamente, por acreditar em Deus, eu falei, pô, preciso buscar alguma coisa que dê sentido aí E pra por toda que essa que, e correria, por né. que que o Marcelo Canoso está na Terra? É. Tem que ler o livro, né. Cada um faz a sua, tem a sua resposta, né? Mas é bem Que legal, uma interessante. dica boa. Vou É, procurar esse livro aí, Uma Vida com Propósitos. é. Leu quantas vezes? Uma vez ou já tem, ou Acho você que procura ele de vez em quando, assim, não, acho aquele que livro de eu li cabeceira? ele 2 vezes, mas de vez em quando eu Dá vou uma, lá dar uma olhadinha pra ver se eu lê um tô capítulo, vê se eu tô seguindo o caminho pra ver certo. se é isso mesmo ou se já tô saindo fora. Próximo, Barba, por favor. Aviação. Por que essa Ah, paixão essa é uma pelas paixão. essas máquinas É. que atravessam os céus? Na verdade é uma paixão, é paixão mesmo, é um negócio que é difícil explicar, né, eu sempre gostei desde criança, desde pequenininho, fui criado ali, meu pai sempre morou ao lado do É Aeroclube isso lá que eu em ia falar, você Catanduva. morava perto do É, Aeroclube, então. é. Ah, tá. E aí, meu pai na época, nessa época toda que eu contei no começo aí de 1976, 80, quando ele teve serrarias, a locomoção era bem difícil, né, na época, e ele teve, na verdade, aviões, né, pequenos, né, aviões para se locomover, porque não tinha estrada, era ruim. Sim. E eu era bem pequenininho, eu ficava atrás do avião, atrás do piloto, queria saber, queria entender, e aí criou essa paixão aí que, assim, na verdade é uma paixão, um hobby, né? Até brinco que é, é uma paixão caríssima, né? Difícil de ser. Mas é um negócio que eu gosto, então eu Você pilota desde estudo. quando? Não, na verdade não Você não piloto. pilota? Não, Mas eu vou. como é a paixão? É. Eu vou começar agora, até inclusive o ano que vem, a fazer o curso de piloto, depois Vai ter de. o brevet, né, que É, fala? brevet, é. Na verdade, mais por querer entender e aprender mais. Na verdade, eu estudo sozinho, né? Estudo assim, leio bastante, gosto bastante, conheço um pouco da aviação, mas agora eu vou levar um pouco mais a sério. Eu gosto da aviação, mas tem um. É, Acaba a gente, né? Não sei por que, às vezes a ignorância é né? Às vezes é um benefício, né? né, A ignorância. E eu fico vendo aqueles programas de desastres aéreos, né? né. Você fica sabendo de tudo que acontece, por que É, ele cai, né? E daí a gente fica sempre com receio, né? Sabe tudo quando mas entra no avião. Ah, isso pode acontecer. Ah, isso. sim. Mas a aviação hoje, Não, tá bem enfim, seguro, né? Claro. hoje Se com você pega aquele absurdo mapa aéreo que segurança. tá É. na internet lá, você vê todos os aviões, parece um formigueiro. Mas a tecnologia hoje É, ajuda muito, né? E essa questão de segurança é óbvio, né? Quando acontece um sim, acontece, desastre é ele um vira um barulhão, negócio, né? Só que além de ser, não que seja raro, mas o número é bem pequeno, Aumentou também pela quantidade, né? pela quantidade, óbvio. Sim, quanto Mas você mais, falou aí de cair, na verdade tem uma frase na aviação que fala que o avião não não cai, cai. quem derruba é o piloto. É. E tem aquela, né, que não é um erro só, né? São Não, uma é muito, série é muito, é de muito. erros, uma combinação de vários É, fatores um acidente é, é vários fatores que acaba acontecendo. mas Por é isso que isso. é tão seguro, né? Legal. Próximo, Barba, pra gente encerrar. E essa cidade É. aí, Catanduva. Ixi, essa Eu gosto de cidade. futebol e vou falar pra você que a primeira vez que eu ouvi falar de Catanduva, que tinha um time lá, o Catanduvense. Grêmio Esportivo Catanduvense. Catanduvense. Que lá Nossa. na década de 90 subiu para a primeira Foi, divisão do futebol paulista. foi, Daí foi. que eu ouvi falar de Ouvi falar de Catanduva. Catanduva. Catanduva foi Você é natural de lá, né? natural de E lá. passou a infância lá, isso? Infância, eu saí de lá, de Catanduva, eu saí com 20 anos. Então, infância e adolescência, Foi, né? até os 20 anos. E... é uma cidade bem interiorana, né? Óbvio, é uma cidade bem Qual que é a pequena. população lá, mais ou menos? Acho que é 120 mil É, habitantes. É. não é tão pequeno, mas é É pequeno, uma né? cidade, mas assim, ela fica
ela fica numa região bem bacana, assim, bem economicamente bem evoluída ali do estado de São Paulo, né, que é a região de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, é uma região já foi muito industrializada, hoje nem tanto assim com relação a ela começou lá atrás no que era forte a questão do café, né, Hum. depois laranja, enfim, mas é onde eu passei os momentos aí bacana da vida, né, a fase boa, né, que a gente É. brinca. E tenho, vixe, a referência lá. Meu pai e minha mãe ainda moram lá em Ah, você Catanduva. vai bastante então para lá Vou visitar um pouco eles. menos do que eu ia por causa da Sim, sim, questão sim. do dia a dia, mas eu Ah, sempre eles moram lá ainda, a tenho a família. turma aí de amigos, Catanduva não sai do sangue, né? É, do roteiro. É, Que legal. é bem bacana. Marcelo Canoso, agradeço a tua participação, né? Gratidão aí por estar presente aqui conosco. Eu sei que você veio, né, hoje mesmo lá de Campinas, né? Que você pegou um Campinas, voo. Vai voltar hoje? vou voltar hoje. Ah, então tá. Agradeço esse esforço que você Que é fez. isso, Compartilhar o seu tempo, né? Que a gente sabe que tempo de imagina. empresário também não é tão tranquilo assim. E deixo você para deixar a palavra final aí para esses industriais de pallets aí que estão nos assistindo. O que que você tem para dizer aí, você que já tem um grande sucesso nesse mercado? Não, que é isso. Eu que agradeço, Fábio, aí, o convite, enfim, parabenizar vocês aí pelo trabalho das revistas aí, que hoje eu conheci um pouco mais aí do que vocês fazem, né? Realmente, o nome referência é uma referência, né? Vocês realmente são uma referência aí no segmento e a gente precisa disso, né? Um segmento que é carente de informação e acho que vocês estão no caminho certo. Agradecer aí pelo tempo, pelo momento, pelo convite. E a mensagem aí é assim, né? Eu sempre falo que a gente não precisa. Sozinho a gente não vai para lugar nenhum, né? Aliás, a gente vai, mas demora para chegar, né? E a gente, se tiver união, o setor bem unido, que é o que a gente está buscando com relação a essa questão da associação, da BINSE, e pessoas que têm o mesmo propósito, pessoas que têm o mesmo objetivo, eu acho que a gente chega certo, né? No lugar certo. Então, a mensagem mesmo é a gente não desacreditar do mercado, né? É um mercado que é desafiador, tremendamente desafiador. Cada tempo existe uma novidade, existe alguma coisa que é, contribui talvez negativamente com o setor, tal, mas a gente não pode desistir porque, de novo, é um mercado que eu acredito muito, né? Acho que tenho ótimas referências para acreditar, né? E, enfim, é o que a gente sabe fazer, é o que a gente gosta e tô sempre disponível para ajudar, né? O que for preciso no segmento aí. Gratidão, Marcelo Canoso, sócio fundador da Forte Pallets. E aviso vocês que estão nos assistindo, né? Agradeço que tiveram nos acompanhando. Este é o último episódio do ano de 2025, porque dia 1º de dezembro acontece o Prêmio Referência 2025, que vai ser transmitido ao vivo por esse mesmo canal do YouTube aqui. Vocês podem estar acompanhando tudo o que vai acontecer na maior premiação da indústria da madeira de base florestal, que desde 2003 premia empresas que apresentam trabalhos sustentáveis, que fazem melhorias tecnológicas, geração de emprego. Empresários como você, né, Marcelo, que, como muitos aí do mercado, que acabam olhando não só para no lado financeiro da empresa, mas sim que vê por um benefício maior da cadeia da indústria da madeira. Então, dia 1º de dezembro, coloca na tua agenda, a partir das 19 horas, ao vivo aqui no canal do YouTube, o Prêmio Referência 2025. E também já anuncio que voltamos com o podcast Referência 2026, no dia 26 de janeiro, com o CEO, né, o CEO, né, vamos dizer assim, o CEO da Sólida Madeiras, o Daniel Wojski. Agradeço a audiência de todos e até o ano que vem. E ó, não esqueça, Prêmio Referência 2025, dia 1º de dezembro. Podcast Referência, até o ano que vem. Um abraço a todos.